pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aura Vcast. Chegamos ao nosso 5º episódio e hoje o papo também tá quente e muito interessante. Hoje a gente vai conversar com a ginecologista e mastologista Carolina Finta e ela vai desmistificar pra gente hoje alguns tabus aí sobre saúde íntima. Então você não pode perder porque tá fantástico. Obrigada, Carol, por estar aqui, por ter aceitado esse convite. E antes de mais nada, antes de eu começar a lançar aqui as polêmicas, conta um pouquinho de você pra gente. Bom, primeiro queria agradecer pelo convite. É sempre bom a gente, falar de coisas que são corriqueiras, mas que trazem algumas dúvidas. Na verdade, eu sou formada desde 2009, fiz ginecologia e fiz mastologia, que é uma área que nem todo mundo sabe que existe, mas que também tem alguns tabus associados aí. E já sou formada esse tempo todo aí, trabalho clínica, consultório e faço parte da equipe de Masto da Prevent também. Muito show. E conta pra mim, Carol, as mulheres chegam cheias de dúvidas no seu consultório, assim, que são aqueles tabus que são quase até que bestas, se você for parar pra pensar. Elas chegam, assim, com essas perguntinhas pra você, sempre? Elas já acham besta. Aí elas têm, às vezes, já chega com dúvida, já chega achando que é ruim, já chega achando que, eu vou fazer uma pergunta, mas eu acho que é boba. Porque tem uns temas ícones, assim, que a gente sabe que todo dia que a gente atende no consultório vai ter alguma pergunta que é sempre a mesma. Então, e é isso que a gente tenta ir desmistificando, da paciente não ter vergonha de trazer uma dúvida que parece boba, mas que a gente consegue resolver ali, às vezes com 2, 3 minutinhos de conversa, ela já entende, já resolve, e às vezes a consulta que ela marcou por conta achando que ela tinha alguma coisa muito ruim, ali na conversa já resolveu, ela vê que ela não tem nada, então isso é muito comum. Aliás, é o mais comum das consultas de rotina. Eu imagino. E essa coisa de consulta sempre gera já muitos tabus, né? Já. A própria ida à consulta ao ginecologista já é um super tabu. Desde cedo a gente já tem várias ideias sobre isso, né? Quando a gente é novinha, que a gente começa a ir pela primeira vez, sempre tem aqueles pensamentos, e já ouvi muito na rodinha, inclusive vamos ao nosso primeiro tópico, já lançando a polêmica aqui nesse podcast, que é assim que a gente gosta. Sempre nas rodinhas, já escutei muito isso de várias mulheres, que as mulheres preferem ginecologistas homens a ginecologistas mulheres. Isso é um mito, é uma verdade? E por que as mulheres tendem a preferir a presença masculina dentro do consultório? A gente tem duas ondas. Então, a gente tem 2 grupos bem definidos. Então, tem as que não vão passar com homem de jeito nenhum, e tem as que preferem passar com homem porque já passam a vida toda, tá? Então, geralmente, até a adolescência, elas preferem passar com as mulheres. Então, quando a mãe marca a primeira vez, menina novinha, menstruou, aí elas já vêm, mãe, mas é homem, mãe, mas é homem, porque elas já têm aquele medo de estar indo para uma consulta que elas não sabem o que vai acontecer. Então, elas já têm essa primeira linha, essa primeira idade, assim. De adolescente para frente, aí vai depender muito, assim, da mãe. De repente, a mãe passa com aquele médico antigo, já fez o parto dela, tudo levou a menina. E ela se acostumou. E tem as pacientes que não querem passar com homem já na idade adulta, porque é por causa das questões que elas querem trazer para a consulta. Então, às vezes, uma questão mais de sexualidade, tudo, elas se sentem um pouco mais inibidas. E tem as pacientes que não ligam, que elas vão fazer essas questões, mas também elas tem algumas que acham que, às vezes, o homem é mais delicado no exame no exame ginecológico. Que, aí, assim, daí eu acho que entra um pouco, assim, que teve algum trauma em alguma consulta, alguma coisa assim. E tem as que acham o contrário, que o homem não vai saber te examinar, então elas preferem mulher. Então são grupos bem distintos, mas não é um mito. Existe mesmo as pacientes que preferem os homens por alguns motivos e as que preferem só passar com mulher. Então não é um mito, existe mesmo. É fato, né? É fato. Existem os 2 grupos. Exato. E você comentou sobre a primeira ida, né, ao ginecologista. Sim. Vou aproveitar para te perguntar quando que é o momento certo, né? Se tiver alguém aí que tá pensando aí já em marcar tua consulta, a ginecologista responde quando é o momento certo.
se a paciente não tem queixa nenhuma, eu acho que menstruou, eu acho que é o melhor caminho. Menstruou já vem, assim, não vai ter grandes mudanças na consulta da paciente que menstruou a primeira vez, mas ela já começa a criar o hábito de passar todo ano, de prestar atenção no ciclo, da gente explicar para ela o que está acontecendo, como que vai ser esse ciclo no começo, como que pode mudar, o que vai mudar no corpo dela. Então eu acho que esse primeiro contato que ela tem com o ginecologista nessa época que ela vai menstruar a primeira vez, eu acho muito importante. A não ser que tenha alguma queixa antes, eu atendo meninas novinhas, criança, mas eu acho que sem queixa nenhuma, menstruou, já vem criando-se aquele hábito de prestar atenção nela, que agora ela vai mudar o corpo, ela vai mudar o ciclo, ela vai ter que entender aos pouquinhos as mudanças que a gente sabe que tem, hormonais, humor. Então eu acho que menstruou é o melhor caminho, já vai passar com a gente. Entendi. Pela vivência, assim, também a gente vê bastante jovens que estão dando início à vida sexual e aí procuram, né, o ginecologista, principalmente pelo uso da pílula anticoncepcional, né? Sim. Bem comum isso. E esse é um outro assunto que é muito tabu, que a gente vê bastante coisa pela internet, lê bastante caso. Tem tanta coisa sobre a pílula anticoncepcional rodando por aí, desde o que a nossa mãe fala até o que a internet fala, que causa dúvidas. As amigas falam. As amigas falam, e falam muito, falam bastante. Falam. Então, já vou entrar nesse assunto também meio polêmico, da pílula anticoncepcional. Primeira pergunta. A gente tem que trocar a pílula anticoncepcional depois de um certo tempo de uso? Ou não? Isso é mentira? Isso é mentira, tá? O que a gente fala? Que usar anticoncepcional, ele é tentativa e erro. Então, a gente vai encontrar aquele que é melhor pra você. Por N motivos, seja sintoma, seja o que você está esperando daquele anticoncepcional, qual o objetivo de você estar usando aquele anticoncepcional. Então não existe, minha amiga toma aquele que é melhor, então não existe melhor nem pior. Partindo disso, a gente já vai escolher o melhor para você. Se adaptou, não tá tendo queixa, tá tudo bem, não tem por que trocar. Então aí entram dois mitos, a troca ou a pausa depois de um tempo. Então tem paciente que fala assim, eu já tô tomando há muito tempo, não é melhor eu parar uns 3 meses e depois voltar a tomar? Não faça isso, tá? Se adaptou, segue. Nessas bobeiras de troca, porque faz tempo que eu uso, ou pausa porque faz tempo que eu uso, é aí que vem, às vezes, uma gravidez indesejada, porque daí você já atrapalha o seu ciclo, ou então a gente acaba tendo sangramentos indesejados por atrapalhar o ciclo. E também, aí entra assim um pouco mais específico, que é o risco da trombose, que a gente sabe que tá dentro de alguns anticoncepcionais, não são todos. E essa pausa e volta, o risco é maior do que se você tomar contínuo. Então, não é para fazer isso. E é verdade que a eficácia do anticoncepcional ela é menor do que os outros métodos contraceptivos? Não é que ela é menor, tá? Então, o que acontece? Quando a gente usa a pílula anticoncepcional, por que ela é um pouquinho menor do que os outros métodos? Porque depende de você tomar de maneira correta. Então, assim, se você usar de maneira super ideal, o risco é muito baixo. Só que daí hoje você esqueceu, amanhã se atrasou, aí no fim de semana você foi dormir na casa da sua avó e esqueceu de levar. Então, é esse o risco, por isso que diminui um pouco, porque depende da gente a forma de tomar. Eu tenho um DIU, eu tenho um implante, ele tá lá, ele já tá fazendo o efeito dele independente de você, entendeu? Mas se você tomar de maneira bem próxima do ideal, o risco é bem baixo, igual aos outros métodos. Entendi. Existem vários relatos, né, nas redes, a gente, até mesmo em rodas de amigas, a gente conhece vários relatos sobre o uso do anticoncepcional, que no início foi difícil de adaptar, engordou, inchou e etc. Mas a gente também tem bastante relatos na internet sobre baixar a libido. É verdade? Sim. Isso acontece mesmo? Acontece. Não é com todo mundo, mas é com a grande maioria, tá? Então, a gente tem uma mudança importante com o uso do anticoncepcional. Isso é alguns, tá? Porque a gente tem um leque de anticoncepcionais hormonais. E a maioria, que é esses que a gente toma, ele muda um pouco a nossa cascata hormonal. Então, a gente tem uma baixa de produção de testosterona, que na mulher é responsável pela libido. E aí, as pacientes têm essa queixa. Algumas não percebem tanto, então não faz tanta diferença para elas, mas algumas percebem muito. Então eu tenho muita paciente que toma ali 3, 4, 5 meses e volta e fala, não,
eu tô péssima, não sou eu, não estou conseguindo, a libido baixou, não só a libido, algumas outras coisas também, então isso é uma verdade. Então a gente tem que explicar para a paciente na hora que ela está iniciando, para ela ter essa percepção, que daí o que acontece, né, que é o que acontece com todas as mulheres, a gente tem dificuldade de entender que é o anticoncepcional. Se você for deixando muito de rotina, ela começa a achar que ela tá desanimada, que ela, eu era mais animada, agora eu não consigo fazer nada. Então ela esquece que ela iniciou uma medicação, porque na nossa cabeça não é uma medicação, né? É um anticoncepcional. Então é diferente de, eu tô tomando antibiótico. A gente sabe que aquilo é uma medicação. Então, a paciente esquece de olhar que ela iniciou alguma coisa diferente. Então, a gente tem que avisar, porque para algumas pacientes é bem difícil. E a gente tem que trocar, às vezes, o método e ela tem que parar o anticoncepcional. Entendi. Consequentemente, quando baixa a libido, quando acontece isso, também acontece de baixar a lubrificação íntima também, porque existem vários relatos assim também. A gente sabe que libido e lubrificação andam praticamente juntos ali, né? Então, isso também acontece, pode acontecer. Acontece, porque daí, assim, entra exatamente isso que você falou. Anda junto e é uma cascata de eventos. Então, se a sua libido tá baixa, você já não tem vontade, a sua lubrificação já não tá boa. Então, você não vai conseguir. Então, é uma coisa que anda em conjunto. Você nunca vai ter uma lubrificação boa se você não tá com vontade, entendeu? Então, anda em conjunto. Falou que a libido baixou, lubrificação, a paciente vai ter que dar uma trabalhada ali para conseguir lubrificar bem. E aí, nesse momento, o lubrificante, ele é um ótimo amigo. Ajuda porque o que acontece? Quando a gente tá com a lubrificação ruim, a gente vai sentir dor no começo da relação. Então, até você entrar no ritmo e às vezes você conseguir uma lubrificação boa, você tem que, trabalhar bem ali nas preliminares. Então, o fato de você já usar o lubrificante já diminui aquela dor e aí você já começa a entrar no ritmo melhor, entendeu? Quando a gente já inicia a relação e já começa com dor, esquece. Aí a libido já acabou, a lubrificação piorou. Tem mais nada. Então não tem mais nada. Então esses artifícios são bons pra gente ter poxa, não tá bom, vamos já começar pra já não ir ruim, já ir melhor, entendeu? E tá aí um tabu também que muita gente comenta por aí, né? Lubrificante. Usar ou não usar? Porque tem bastante gente que prefere a lubrificação natural e tem gente que opta pela lubrificação com o lubrificante. Sim. Então, te pergunto, Ká, usar ou não usar é benéfico? Não faz diferença? Como que funciona isso? Não, faz diferença quando a paciente tem realmente essa perda, entendeu? Tem paciente... o nosso corpo é muito, individual. É igual, eu brinco com as pacientes. Uma nasceu com o cabelo liso, uma nasceu com o cabelo enrolado. Porque tem gente que tem uma lubrificação exacerbada, que às vezes até incomoda. Nossa, eu fico muito molhada. Aí tem paciente que já não é tanto, vai falar, nossa, mas isso é um sonho. Então a gente tem hoje em dia, graças a Deus, essas modernidades para ir ajudando a gente. Então a paciente que lubrifica muito, realmente ela não vai precisar de nada. Mas lá um dia, ela não tá tão bem, a libido dela já não tá aquela beleza naquela semana, um monte de coisa na cabeça. A lubrificação não foi boa? Pode usar. Agora, a paciente que já tem, e a gente sabe que ao longo da nossa vida sexual, a gente vai perdendo, né? Então, acima de 35, 40, você já não tem a lubrificação de quando você tinha 20. Então, tudo que a gente puder usar de mecanismo para ajudar a gente a ter uma vida sexual saudável, pode usar. Legal. E essa lubrificação de milhões aí que todo mundo quer, todo mundo procura. Das jovens. Sim, ela também depende muito do nosso estado mental, assim, de como a gente se encontra. A nossa vida sexual, a vida sexual feminina, ela depende muito da nossa cabeça. Porque o nosso ciclo de libido, de vida sexual, a gente brinca que é um ciclo porque é um ciclo mesmo. Então a gente entra ali numa roda que a gente precisa que tudo esteja muito organizado para que isso vá funcionando de maneira correta, tá? E isso entra tudo. A sua semana, o seu relacionamento com o parceiro ou a parceira,
Se naquela semana aconteceu tudo, naquele dia aconteceu tudo, você tá cansada, você é mãe, você tem filho. Então, é muita coisa envolvida na libido feminina. Não é só hormonal. Que é até um erro. As pacientes entram no consultório assim, olha, eu ouvi dizer que tem gente que tá usando testosterona. E eu preciso usar porque a minha libido tá ruim. Mas calma. Você tá cansada? Você tá trabalhando muito? O seu relacionamento vai bem? Então, tudo isso, às vezes, é 90% do problema. Aí você vai colher até isso tá normal, porque ela tem que organizar isso. Então, a nossa cabeça, para a mulher, a cabeça é a alma do negócio. Se você não tá indo bem em algum desses aspectos que eu falei, a sua libido não vai ser boa. A gente não consegue, o que o homem tem bem compartimentado, que o homem tem a libido bem hormonal, sabe? Então, assim, o homem consegue separar tudo isso. O dia foi horrível, mas a libido dele tá normal. Ele vai chegar em casa e vai conseguir ter relação. A mulher não. Então, se as coisas não vão bem, ela tem que trabalhar para conseguir manter a libido no eixo. Então, isso é uma verdade. E por mais que a lubrificação e a libido, elas andem juntas, pode acontecer, por exemplo, da mulher, ela ter libido, mas não ter lubrificação o suficiente? Pode, porque aí entra muito a idade. A idade é a nossa queda hormonal. Depois dos 35, 40, a gente começa gradativamente ter uma queda hormonal. E a nossa região vaginal sente isso. Então, a gente começa a ficar um pouco mais ressecada, que isso vai piorando e vai ficar pior na menopausa. Também tem gente que entra na menopausa e continua com uma lubrificação normal, mas a grande maioria sente bem essa queda e que na hora que a gente para de produzir hormônio, essa queda é mais acentuada. Então, é muito raro você ver uma paciente que já está naquele climatério, menopausa, que não precisa usar lubrificante. É bem raro. Então, a gente já tem essa queda natural. Então, em algum momento, as pacientes vão ter que ter ali na gaveta o lubrificante para ajudar. Porque se tá sem lubrificante, com dor, desconfortável, não vai ter relação. Então, e já que a gente tá falando aí desses produtinhos íntimos que ajudam a gente, vem aí mais um tabu pra gente desmistificar. Sabonete íntimo, usar ou não usar? Olha, uma vez eu fui na ginecologista, na verdade foi na minha última consulta. E aí, conversando com ela, eu entrei na ideia do sabonete íntimo e a resposta dela foi o seguinte: olha, sabonete íntimo não é só marketing. Não precisa, não é necessário. E seguimos assim. Eu fiquei um pouco traumatizada, gente, confesso. Mas, já que a gente tá aqui, vou tirar essa dúvida de novo. E aí, Ká, sabonete íntimo, usar ou não usar? O que a gente fala é assim, o marketing em cima disso é o seguinte, às vezes a gente vê muitos produtos assim que tipo, tem que usar, tem que usar. Então assim, a gente precisa de alguma coisa que deixe a gente confortável e que mantenha o pH vaginal, tá? Então é uma região muito delicada, a nossa vagina, né, ela é interna, então a gente precisa manter aquele equilíbrio daquela flora que existe ali e tudo. Então, o sabonete íntimo, ele vai manter o pH ali de fora, para que você não tenha nenhum desequilíbrio, e ao mesmo tempo você tem que saber como higienizar a sua vagina, porque por isso que às vezes a forma como a gente fala, não, é melhor não usar, porque é o saber usar, é só por fora, é só entre os lábios, você não vai lavar por dentro, para você manter tudo em equilíbrio. Então não é que assim, é horrível, não pode usar, não. Pode, deve usar, porque tem muita paciente que é muito sensível. Então, ela precisa desse sabonete, que é melhor do que ela pegar um sabonete, às vezes, muito perfumado, às vezes um sabonete que não é neutro e que acaba trazendo muita coisa, processo alérgico, mudança de flora vaginal, a paciente começa a ter corrimento. Então, o fato de você usar um sabonete apropriado para aquela região e saber como que você vai usar, vai te ajudar muito. Entendeu? Então não é que não pode usar. Não, pode, desde que você saiba escolher e que você se adapte a ele, entendeu? Falando em sabonete, lembrei aqui de um outro mito aí que já rolou em várias rodinhas de conversa e tudo mais, relacionando essa parte do banho, né, que o sabonete íntimo a gente usa durante o banho, que é o seguinte: um mau cheiro depois do sexo, né? Tem muitas mulheres que se queixam disso. É um fato, existe mesmo, né? Sim. Mas o que causa isso realmente?
Então assim, a primeira coisa que a gente tem que saber que esse é o maior dos mitos. É justamente a gente saber que a vagina tem um cheiro específico de vagina. Então as pacientes às vezes se incomodam com o cheiro e ficam procurando um motivo daquilo estar acontecendo e não tem, é a nossa vagina. Dentro da nossa vagina a gente já mora ali bactéria, fungo que está ali em equilíbrio. Então é muito, achar que aquilo não vai ter cheiro nenhum é praticamente impossível, porque é uma região ativa, não é uma região inerte, entendeu? É uma região que tem ali coisas funcionando. Então, o primeiro mito que a gente tem que acabar é com esse. A vagina tem cheiro, e ela tem cheiro de vagina, entendeu? A paciente, ela vai saber quando aquilo não vai ser normal, quando aquilo está em desequilíbrio, quando está realmente com uma secreção que precisa tratar. É um cheiro bem diferente. Então, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é isso. Mas eu tô com cheiro. Sim, é o seu cheiro. E ele não vai sumir, porque é seu, entendeu? Então, não tem nada de errado acontecendo ali. Na relação, a gente tá trocando secreção ali com o parceiro ou com a parceira. Então, às vezes acontece um desequilíbriozinho ali naquele momento, porque o corpo tá ali sem entender que é aquele monte de coisa nova que apareceu ali. Mas esse cheiro é um cheiro de vagina, é um cheiro nosso. E isso a gente tem que entender que é natural. Entendeu? É que a gente ainda tem aquele... nós mulheres, a gente é um pouco assim, preocupada e que, eu acho que tá cheirando, meu Deus, e agora? E aí, agora o que eu vou fazer? Então, não, é nosso cheiro, entendeu? Então, não, a gente tem que tirar esse rótulo de alguma coisa ruim acontecendo ali. Tá tudo bem. Quando for alguma coisa bem desequilibrada, a paciente sabe, que ela percebe que muda muito, e muda mesmo, tá? Então, esse primeiro mito aí que a gente tem que... Tá tudo certo, a sua vagina está normal. Tanto que às vezes a gente examina, tá tudo bem. Não, mas eu sinto que tá cheirando. Eu sei, é você, tá tudo bem, entendeu? Existem alguns outros sinais, talvez mais visíveis, que deixem em evidência que o cheiro que tá ali não é natural, precisa de um acompanhamento. Daí muda o padrão da secreção, que a gente sabe que secreção vaginal é normal. Apesar de que muitas pacientes acham que não é, que a gente tem que ter a calcinha sequinha. E não é verdade. Então, a gente tem uma secreção nossa que vai mudar ao longo do mês. Então, eu tô ovulando, é uma secreção, eu tô prestes a menstruar, é outra secreção. Mas ela tá ali, sem cheiro, sem cor, ou aquele cheiro nosso de vagina mesmo, tá? Agora, mudou a cor, mudou o padrão, aí mudou o odor tá forte, tá coçando, tá incômodo, aí a gente já classifica como corrimento, aí já não é secreção vaginal. Então, ter a vagina com secreção não quer dizer que você tá com corrimento, mas mudou o padrão do que você sabe que é normal no seu dia a dia, aí é interessante procurar para examinar. Nem sempre é uma mudança muito brusca, mas se percebeu qualquer mudança no padrão, cor, cheiro, coceira, alguma alteração vulvar ali por fora, aí sim tem que procurar para ser examinada. Entendi. E o que significam as cores dos corrimentos? Porque, eu vejo muito isso na internet. Mudou a cor que cor, né? Gente, é muito doido. Você vai passando, assim, às vezes, o feed, aparece... Descubra o que significa a cor do seu corrimento. Do nada, esse feed é muito difícil. E o pior é que acho que a mulher tem um pé muito atrás com isso. Sim. Porque você fica, caramba... O que significa a cor do meu mas corrimento? É que isso tem um problema muito importante das pacientes, chama Google. E aí no Google é sempre assim, alguma coisa horrorosa que você tá prestes a morrer por conta disso. Então esse é o problema. Mas o que acontece? O que muda muito o padrão. A nossa secreção, ela pode ser branca, assim, mais pastosa, ou ela pode ser clarinha, que é aquela secreção do meio da ovulação ali, que parece uma clara de ovo. Então, pastosa, branca, sem cheiro, clara de ovo no meio do ciclo, é uma secreção normal. O que vai mudar? Então, a gente tem algumas patologias aí que podem trazer algumas mudanças. Então, um paciente com candidíase, que vai ter coceira, vai ter incômodo, pode ter uma secreção branquinha, mas também pode ter uma secreção esverdeada, tá? E algumas bactérias também podem trazer uma secreção esverdeada ou mais acinzentada, ou até marrom. E aí sai com um cheiro mais forte.
A secreção que todo mundo fala que é amarelada, o que acontece? Quando a gente tem secreção que fica na calcinha ao longo do dia, ela sofre uma oxidação de estar ali exposta e ela vai amarelar, entendeu? Então o termo, mas na calcinha ela fica amarela. Sim, ela oxidou, ela tá ali em contato com o ar e oxidou. Agora, não, tá esverdeada, não, tá marrom, tá acinzentada, com um cheiro bem forte, tá coçando muito. Aí mudou o padrão, aí tem que ser examinada e fazer o tratamento direcionado. Entendi. E ainda nessa vibe dos cheiros aí, de cores que a gente tá falando, uma outra questão que pega bastante muitas mulheres, que eu também já vi muito falar, é a da menstruação, né? Sim. Que muitas falam que o cheiro muda durante a menstruação, fica mais forte, fica desagradável. Verdade que muda mesmo? Ou é uma questão do absorvente? Porque eu também já ouvi falar e já... Enfim, surge muito na rodinha, como a gente disse, é a questão dos absorventes, eles causarem também esse cheiro, os absorventes externos, né? Que é o mais comumente usado, né? O cheiro daí vem da onde? A mesma coisa da secreção que fica amarelada por conta de contato com o ar. Você tá usando o absorvente externo e o sangramento que saiu, ele tá ali exposto. E aí você vai trocar aquele absorvente dali 2, 3 horas, dependendo do fluxo daquele período, ele vai ter um cheiro diferente, entendeu? Então, tanto que a paciente que às vezes usa o absorvente interno não percebe muito esse cheiro. E a menstruação, ela é um sangramento, ela tem um cheiro de sangue. Talvez a gente, né, o profissional da saúde está mais acostumado com o cheiro de sangue. A paciente não. Então, a menstruação tem cheiro de menstruação também. Então, a não ser que ela venha, a paciente já vinha com um corrimento, não tratou, e aí na hora que está saindo aquele sangramento, não sai junto com a secreção, às vezes pode ter essa característica, mas geralmente a menstruação tem aquele cheiro de menstruação, e o fato dela ficar ali exposta e você trocar o seu absorvente dali umas 2, 3 horas, vai mudar um pouco o odor, sim, mas não é porque tá saindo alguma coisa muito errada do útero, entendeu? Não é. Mas mudou o padrão. Então, é o que eu sempre oriento para o paciente. Putz, sempre foi igual. Eu achava que era estranho, mas a doutora falou que tá tudo bem. Não, mas agora mudou. Então, assim, tudo que muda o padrão tem que ser examinado. Vou passar menstruada, porque daí eu já falo pra ela me examina, porque tem essa coisa também de, eu vou desmarcar a consulta porque eu tô menstruada, e às vezes não, às vezes é o momento que a gente precisa, mesmo que a gente não vá ver grandes coisas, mas às vezes a gente consegue examinar um pouquinho e dar uma olhada pra ver se realmente tem alguma coisa alterada, mas o cheiro da menstruação é um cheiro de menstruação, entendeu? Vale desmistificar isso, né? Menstruação não é um bicho de 7 cabeças. Eu tenho um paciente que vem na consulta, doutora, eu desmarquei que eu tava semana passada, mas é que eu menstruei. Vai na consulta menstruada. Às vezes você tá naquele dia com uma queixa, às vezes você tá naquele dia falando, hoje tá saindo estranho, hoje tá muito água. Às vezes a gente não vai ver secreção vaginal menstruada. Mas às vezes, poxa, eu sinto cheiro na menstruação, vai menstruada. A gente dá um jeito de examinar, a gente vai olhar. Então, isso é a primeira coisa. Não precisa desmarcar a consulta menstruada, entendeu? E o cheiro dessa menstruação, a gente já sabe, então, que não dá pra tirar, é natural. É natural, é cheiro de sangue, tá tudo bem. É só se acostumar e conviver com ele. Exato. Mas a gente sabe também que tem várias formas aí pra mascarar esse cheiro, né? Sim. Inclusive, houve umas super polêmicas há um tempo atrás, né? Com vários lançamentos de desodorantes íntimos. Teve até uma polêmica com a Anitta e tudo mais. Todo mundo falou na internet, todo mundo quis comprar desodorante íntimo, todo mundo quis usar. Sim. Né? E tá aí uma coisa que também gera muitas dúvidas em muitas mulheres. O desodorante íntimo, quando usar, como usar, pra que usar? Como que funciona essa questão? O desodorante íntimo, pra que a gente usa? É igual a gente usa o desodorante comum, tá? Então, assim, vou supor, eu tô incomodada porque eu vou sair daqui, eu vou encontrar alguém, eu vou num jantar, e eu tô com aquela sensação que eu não tomei banho. Igual quando você vai sair, você não tá se sentindo, você não tá cheirando, mas você vai passar um desodorante porque você vai encontrar alguém. É a mesma coisa que a gente faz, porque daí te dá aquela sensação de frescor, aquela sensação que parece que você tomou banho, entendeu? Então não é assim uma coisa, eu acho que gerou-se uma polêmica desnecessária em torno disso, como se fosse assim algum tratamento, algum remédio, alguma coisa assim, e não é. É pra você se sentir bem mesmo. Sabe pra você ter aquela sensação que você usou ali um lencinho umedecido, ficou com um cheirinho melhor e você tá se sentindo bem? Pronto.
sem grandes polêmicas em cima disso. Da mesma forma que assim, eu saí do trabalho, eu tô muito fedida? Não, às vezes você nem tá. Mas sabe aquela sensação que você, tipo, passou um desodorante e se sentiu melhor? Então, sem grandes polêmicas, não é um remédio, você não vai usar para tratar nada, é pro seu bem-estar, é para você se sentir bem e se sentir melhor usando aquilo, entendeu? Isso é muito legal da gente falar também, de desmistificar isso, de que a gente usa cosméticos, sabonete íntimo, o próprio lubrificante ou o desodorante para tratar doenças, né? Principalmente essas que são as mais comuns, como a candidíase. Normalmente, a gente vê muitas mulheres pendendo para esse lado de tratamento, mas na verdade eles são aliados, né? A gente pode dizer assim. Que na verdade não é um tratamento. Você usa desodorante normal para tratar alguma coisa? Não. Você usa um desodorante como um aliado. Tem gente que usa, tem gente que não usa. Tem gente que sua mais, tem gente que sua menos. Então, ele vem para te somar. Poxa, gostei do cheiro, fiquei super bem, não tive nenhuma reação alérgica, não tive nada. Vou passar, pronto. Ele vem para te ajudar a se sentir melhor, a tirar essa coisa do tipo... que a gente tem muita vergonha, a mulher tem muita vergonha de algumas coisas, a gente tem vergonha de parece, a principal queixa é assim, sentou na minha frente, acho que eu tô com corrimento, mas eu tô com corrimento que eu tenho certeza que quem tá em volta tá sentindo, é a primeira coisa que elas falam, e ninguém tá sentindo, mas a gente transforma aquilo numa coisa gigantesca, entendeu? Então o fato de você ter ali um aliado na bolsa, te dá aquela sensação de frescor, tipo, você tira aquela coisa do ufa, não estou fedida, entendeu? Então, tudo que vem para somar não é para tratar, tratamento é outra coisa. O que está acontecendo? Precisa usar remédio, pomada, sei lá. Isso o ginecologista vai examinar e vai te orientar. Mas essas coisas, esses cosméticos, eles vêm para auxiliar, para a gente se sentir bem com a gente mesmo. Entendeu? Sem grandes... Não, eu não tô indo nem na academia porque eu tenho certeza que todo mundo tá sentindo. Não tá, pode ficar tranquila. E o fato de você ter esse aliado, você se sente aquele... Ufa, acho que realmente ninguém tá sentindo, entendeu? E a mulher tem essa vergonha de tudo, essa vergonha da parte íntima, essa vergonha do cheiro. Então a gente tem que ir quebrando isso. Porque é muito comum isso pra todo mundo, mas dá a impressão que é só pra você, entendeu? Entendi. E assim, nesse caminho de mascarar o cheiro, né, já surgiram várias também hipóteses dos malefícios que alguns produtos, algumas substâncias, na verdade, elas podem causar. Então, tem alguns cuidados que a gente também tem que ter, né? Não é de qualquer jeito que usa, tem um jeito certo, né? Não, e também não é assim, a minha amiga usou. É tudo aquilo que funciona pra você. E procurar produtos mais naturais, produtos não muito, como é que eu posso dizer... muito, até igual alimento, sem muito conservante, coisas mais naturais, de coisas mais de plantas, essas coisas mais, para que seja o mais natural possível, para que a gente consiga estar mais adequada do que coisas muito específicas, e a minha amiga usou e foi ótimo, e a minha vizinha usou, foi mais... Às vezes para você não vai funcionar, às vezes para você vai dar alergia, então a gente precisa ter muito cuidado no que a gente vai usar, nos produtos que a gente vai escolher, e a forma de passar, você nunca vai usar nada dentro da vagina, a gente vai usar sempre na vulva, tanto que eu falei da higienização, que é sempre por fora. Então, esses cuidados que a gente tem que ter, porque a mulher adora arranjar minha vizinha fez não sei o que lá dentro, então não é nada lá dentro, é tudo por fora, é tudo o cuidado por fora. Então, a nossa vagina é muito delicada, a gente precisa ter esse tratamento delicado com ela. Então, tudo que você procurar de mais natural e aprender a usar é muito mais fácil. Já que você falou também aí dessa questão que tudo é por fora, né? Tem uma outra dúvida que sempre corre por aí, que é o seguinte: a gente precisa esfoliar e hidratar assim como a gente faz com a nossa pele facial, por exemplo? Precisar, não, assim, que é tudo muito assim... Como é que eu posso dizer? Uma linha muito tênue entre dar muito certo e muito errado, tá? Então, assim, é igual assim, eu posso tirar todos os pelos? Pode, mas pode ter um pouco mais de secreção. Então, tudo que a gente faz na região vaginal, que é uma região mais delicada, então, assim, escolher bem os produtos, fiz uma vez, achei que foi ótimo, fiz, não sei se foi tão bom, então pedir sempre a ajuda de um profissional. Eu vou usar esse produto, o que você acha? É bom, não é? Testar na pele. Então eu acho que essa é assim,
precisar, tudo que a gente fala que é precisar, dá a impressão que é uma coisa assim, olha, se você não fizer vai dar tudo errado. E não é. Mas se você, tudo que eu acho que você faz, se sente bem, se sentiu, putz, foi ótimo pra mim, eu acho que pode fazer. Vai mudar de mulher pra mulher, né? Tanto que hoje em dia a gente tem muito essa área dessa estética íntima tá crescendo muito. Então, hoje em dia, a gente tem os peelings, a gente tem a esfoliação, a gente tem o clareamento, a gente tem... Então, tudo isso vem para somar. Você precisa fazer clareamento? Você precisa fazer essas coisas? Não. Mas, poxa, eu quero fazer porque eu vi isso, eu vi aquilo. Conversa com a sua ginecologista, vê se é indicado. Fez, deu tudo certo, foi bom, tô me sentindo super bem, melhorou sua autoestima, porque a gente parece que não, mas a vagina mexe um pouquinho com a nossa autoestima. Então, eu acho que essa área tá crescendo muito e eu acho que é uma área bem legal, que a gente começou a prestar mais atenção na nossa região vaginal e eu acho que isso é um ponto positivo, porque às vezes as pacientes, uma coisinha que ela faz, ela sente muito melhor. Então, eu acho que não é o precisar, é se aquilo pra você tá funcionando. E aí, eu acho que vale a pena. E esses procedimentos que estão super em alta agora, eles alteram o funcionamento ou eles são realmente meramente estéticos, assim? Não só, tá? Então, assim, é lógico que tem um leque de coisas estéticas, tá? Mas tem algumas coisas que, às vezes, pode mudar um pouco a funcionalidade ali vaginal. Então, vamos supor, o paciente faz bariátrica ou perde muito peso, tem uma diminuição de preenchimento ali de lábio, acaba ficando muito, só aquela pele, então ela acaba diminuindo o que a gente chama de coxim, como se fosse uma almofadinha ali. Então ela acaba tendo uma diminuição funcional. Então a gente tem preenchimento, a gente tem o laser para melhorar essa região, tanto vaginal quanto vulvar. Então, a vulva também com o laser pode dar uma rejuvenescida. A paciente que já está na menopausa, sente dor na relação, sente coçar, sente arder por conta da deficiência hormonal. Então, nem tudo é estético. Ela vai melhorar esteticamente também, mas a gente tem umas indicações de função. Então, preenchimento também. Dá a impressão que é tudo assim, mas para quê? Porque, às vezes, para aquela paciente é importante. E todo mundo sabe que tem a cirurgia de pequenos lábios, que às vezes são grandes. Poxa, mas já é dela. Mas a paciente não consegue usar uma calça jeans, que incomoda. Ela não consegue praticar um esporte, porque incomoda. Então, é dela. Mas se ela tirar um pouquinho ali cirurgicamente, ela já vai ter uma qualidade de vida melhor. Então, nem tudo é estética. Tá relacionado à estética? Até tá. Mas, às vezes, a indicação é funcional. E é uma área que está crescendo porque as pacientes estão se observando mais. E aí eu acho que isso fez um nicho crescer. E aí, por isso que agora hoje em dia a gente tem muitas coisas que a gente pode usar e que trazem esse conforto pra gente que antes não tinha. Era mais assim, uma coisa mais... Não, só tem cirurgia se perder xixi. Só tem cirurgia, entendeu? Não tem mais. Hoje em dia já tem muita coisa que você pode fazer para melhorar funcional e esteticamente também. Tudo sobre equilíbrio. Exato. Né? Você falou da calça jeans aí, eu lembrei de um outro tabu, um outro mito que sempre rolou também, sempre vi em muitos lugares, que é o seguinte: usar calças jeans muito apertadas pode causar um mau cheiro ou até o corrimento. Isso é mito ou isso é verdade? É verdade que a gente precisa respirar lá embaixo? Isso é verdade, tá? Porque a nossa vagina já é um ambiente mais fechado e a gente precisa, ela precisa não ficar tão abafada, tá? Então, não é que você não pode usar calça jeans, você não pode usar calça, você só tem que usar saia, não é isso. Só que principalmente no calor, no verão, que a gente sabe que a gente transpira mais, então esse é um fator da gente no verão usar roupas mais leves, trocar um pouco a calça jeans até por material de calça mais leve, calças mais folgadas, saia, shorts mais folgados, dormir sem calcinha, para que quanto mais abafado fica ali, a gente pode começar a mexer com o nosso equilíbrio de flora vaginal. E aí a paciente traz mais quadros de candidíase ou corrimento, coceira, então a gente precisa respirar um pouco mais lá embaixo. Então isso não é um mito. Roupa de ginástica, então às vezes a gente tem aquela na correria, eu fui pra academia de manhã, não me troquei, aí eu já fui pro mercado, aí eu fui buscar meu filho, aí eu fui trabalhar, e sabe, você não trocou aquilo. Então também precisa tomar cuidado com isso. Então trocar a calça, chegou em casa, já tomou banho, pôs uma roupa folgada,
a vagina, ela precisa respirar. Tanto que uma das coisas que muitas pacientes perguntam, ou a gente sempre orienta, é o uso do protetor diário todos os dias. Isso também não deixa a sua vagina respirar. Também não é o ideal. E aí, a vagina não respirando, não é só o fato de você ter corrimento. A paciente começa a ter um aumento de produção de secreção que para algumas incomodam. Então, a paciente fala, agora eu uso protetor diário porque está sempre muito molhado. E quanto mais você usar, mais vai ficar molhado, porque o corpo está se protegendo ali. Ele está produzindo mais secreção para tentar diminuir esse abafamento, ele está lutando contra aquilo. Então, o fato de deixar tudo mais à vontade, você também tem uma diminuição dessa produção exacerbada que para algumas pacientes é desconfortável. E essa questão da troca de roupa também serve muito para os biquínis molhados, muito. Né? É muito importante a gente falar. Dezembro, janeiro, de todo dia você vai atender pelo menos umas 2 candidíases, que a paciente vem com essa queixa. Ficou na praia, o biquíni ficou úmido, ela não trocou, aí ela voltou para casa só para jantar. Então a gente precisa prestar atenção nisso, porque é uma saúde ali e a gente precisa trocar, tá úmido, então já leva um biquíni na bolsa, vai no banheiro, troca a parte de baixo, ou então foi almoçar no apartamento, já troca o biquíni, já põe um seco, e a roupa de ginástica também. Tanto que é que às vezes a gente não tem com tanta frequência, da mesma forma que a gente tem que fazer para pele. Então as dermatos, vamos supor, top molhado, top úmido, pode aparecer fungo na pele, do mesmo jeito que vai aparecer fungo vaginal. Então a gente precisa, verão é clássico, toda agenda vai ter uma paciente com candidíase, e ela já até fala, eu fui pra praia, tô coçando, tô com candidíase, porque já é comum. Então tem que prestar atenção, é um detalhe importante. E é verdade que a nossa região íntima, ela transpira mais que as nossas axilas? Pode transpirar um pouquinho mais. Tem as pacientes que têm mais exacerbado o suor e vai suar mais vaginal também, tá? Então, ela pode, porque é uma região fechadinha, porque a axila, ela tá exposta. Ainda mais no verão, você tá de regata, você tá sem manga, ela tá ali aberta. Agora, a vagina não, a gente tá sempre com ela coberta. Então, dá sempre essa sensação que você tá mais suado na região da virilha, na região da vulva, porque ela tá fechadinha ali. E é uma região que fica mais contida, digamos assim. Então, isso é verdade. Muito show. Muitas dúvidas sendo esclarecidas aqui. E para ficar um pouco mais prático agora, queria que você fizesse um checklist, doutora. Meu Deus. O checklist da região íntima saudável. Quais são os aspectos de uma região íntima saudável? Então, na verdade, do que a gente já falou aqui, de secreção, que varia ao longo do mês de acordo com o nosso ciclo, é normal. Ter secreção é normal, desde que ela tenha as mesmas características do dia a dia. O odor dela é dela, a gente só vai se preocupar quando realmente mudar muito. Não ter nenhuma mudança de textura, de lesão. Então, isso é uma coisa que é importante a gente se autoconhecer. Então, você prestar atenção, poxa, acho que tem um negócio aqui que não tinha antes. Não tem muito segredo, é que acho que a gente transforma tudo numa coisa muito complicada, mas não tem muito segredo. É a gente saber que a gente vai produzir secreção, que a gente tem um odor nosso no fim do dia e que a gente lavar ali por fora, higienizar só ali por fora. Tem paciente que opta por lavar só com água e tá tudo bem, usar o sabonete íntimo adequado para você, com um pH neutro ali para você não ter nenhum desequilíbrio. Então, acho que não tem muito segredo, é só a gente não inventar muita coisa que eu sei que as pacientes inventam. Sempre tem essas invenções sempre. Do Google, da internet, agora do TikTok, que também aparecem milhares. Daí elas entram assim na consulta, doutora, você não briga comigo? Mas aí eu passei não sei o que, daí eu falo, ai meu Deus, não, vamos conversar, vamos zerar. Então vai usar isso, não precisa daquilo. Então não inventar muito, fazer uma higiene adequada, saber o que é normal, o que não é normal pra você, já é assim, 90% do caminho andado. Não precisa de muita coisa, né, pra ser saudável. Não precisa. Alimentação. Então, assim, a gente fala muito da região vaginal, mas tem muita coisa relacionada com isso. Então, além de você saber higienizar, você saber reconhecer o que tá certo ou não, muita coisa vai influenciar na sua região vaginal. E a alimentação é uma delas. Principalmente em corrimento também. Candidíase, tudo tá relacionado com a nossa parte alimentar e com a nossa qualidade de alimentação. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção também. Legal. Cá, agora eu vou ser muito curiosa.
Vamos lá. surgiu agora. Já que a gente tá falando de tabus, dessas dúvidas que sempre aparecem, que são doidas ao mesmo tempo, qual foi a dúvida, assim, mais diferente que você já ouviu de uma paciente sua? Olha, deve ter várias, né? Porque eu já sou formada faz um tempo, mas eu vou te falar de uma dúvida, que daí entra uma outra questão, que pra gente, mulher, às vezes, eu acho que hoje em dia a gente tá numa mudança de cabeça. Então, quando eu falei pra uma paciente que ela tava com uma... Porque quando a paciente chega pra mim com uma queixa, às vezes acho que eu tô com infecção de urina. Por quê? Tá ardendo pra fazer xixi. Aí eu sempre pergunto, mas tá ardendo pra o canal do xixi ou tá ardendo quando o xixi bate na vagina? Aí a paciente ficou me olhando assim, uma paciente que não era nova, tá? Ela ficou me olhando com uma cara assim, ela falou, mas por que você tá perguntando isso? Porque, na verdade, ela não sabia. Aí, quando eu expliquei pra ela, eu tô perguntando, porque o xixi vai sair ali da vagina. O xixi sai da vagina? Então, assim, foi uma questão que daí eu parei e fiz... Gente, ela não sabe anatomia. Então, isso pra mim foi uma questão que ela me trouxe, do tipo, mas como assim? Eu tô perguntando da vagina e do xixi e sai lá de dentro. Então, não foi uma questão que ela me trouxe, mas o fato de eu devolver uma pergunta pra ela, eu percebi que muita paciente, às vezes, não tem noção de como é a vagina e a vulva. Então, não foi uma dúvida... Foi uma dúvida estranha, digamos assim, porque era uma paciente já com mais de 30 anos, não era uma paciente adolescente. Então, isso me chamou a atenção, que muitas vezes a paciente não tem nem a percepção do corpo dela. Então, aí na hora que ela me devolveu a pergunta do tipo, mas por que você está perguntando da vagina e do xixi? Daí eu parei e pensei, gente, ela não sabe nem a anatomia dela. Então, isso foi assim, para mim foi um choque de saber, né, que a paciente tem mais de 30 e não sabia disso. Peguei um bonequinho, tá vendo aqui a uretra saindo da vagina. Ela ficava assim, doutora, eu tenho 30 anos e nunca fiquei sabendo disso. Então, pra mim foi um choque, mas ao mesmo tempo pode ser uma dúvida de todo mundo. Então, não foi nada assim, uau, mas ao mesmo tempo foi assim... Mostra que a gente está prestando um pouco mais atenção no nosso corpo. Isso para a mulher é bom. Por isso que eu falo para as mães, traz as meninas novinhas, porque elas precisam entender que elas precisam prestar atenção nelas, já desde pequena, e não com 30 anos saber que a uretra tá lá dentro da vagina, entendeu? Isso acontece bastante também com a questão do xixi e da menstruação, né? Porque tem muita mulher que acha que a menstruação sai pelo mesmo lugar do xixi ou vice-versa. Sim, e aí ela não quer usar o B, porque daí como é que ela vai fazer xixi? Exatamente. Então, e aí você fala assim, nossa, mas ela não teve informação? Tem, mas é uma onda razoavelmente nova. Que nem, imagina, há quanto tempo atrás você faria um podcast de sexualidade, digamos assim? Entendeu? Então, assim, é uma coisa nova esse autoconhecimento, esse falar sobre a mulher, falar sobre a vagina, produto de vagina, que imagina, eu posso usar, porque dá a impressão que é uma coisa assim que não pode mexer. Então, é uma coisa, é uma onda nova. Isso é ótimo, porque a gente começa a entender como a gente funciona, a gente começa a prestar atenção no que serve ou não pra gente, e isso tira esses tabus de parecer que é uma coisa assim, mas eu vou perguntar, isso é tão bobo. Não, tá tudo bem, vamos saber, vamos perguntar. Então, é uma onda nova, paciente se conhecer. Tanto que, eu sou formada, sei lá, uns 12 anos, eu tenho muito essa percepção de... Tudo bem que eu também envelheci com as pacientes, mas a gente, antes, no começo dos meus atendimentos, lá atrás, quando eu me formei, a paciente não falava da sexualidade dela para mim. Eu perguntava se estava tudo bem, tá tudo bem. Agora, elas trazem. E as pacientes mais velhas, elas já estão na menopausa. Mas, doutora, eu não sinto isso, não sinto aquilo. Imagina que antes uma paciente de... sei lá, 70 anos vai me contar que ela tem uma vida sexual ativa e ela tá com queixa. Então, essa onda, ela vem caminhando pra gente saber mais, pra gente entender mais. Elas têm mais queixas, elas têm mais dúvidas, elas trazem mais dúvidas. Antes era aquela rotina. Vem fazer meu exame de mama, vem colher o papa. Então, não era uma coisa meio fechada. Então, a gente percebe essa onda nova das pacientes quererem saber mais e tirarem dúvida. E tem que trazer mesmo. É só você e a paciente dentro da sala. Se ela não tirar dúvida ali, ela não tem com quem tirar.
entendeu? Antigamente era muito errado, né, falar sobre sexualidade, sobre saúde íntima, proibido praticamente, né? A gente veio de uma sociedade que a mulher tinha outras funções, não essa. Então ela esse conhecimento dela anatômico, de saber o que ela gosta, o que ela não gosta, ela saber que tem produto para ela hoje eu pergunto na consulta se as pacientes se masturbam. Antigamente elas faziam assim, ó. Não. Hoje em dia, sim, não, não sei, não gosto. Então, já abre-se um leque de novas dúvidas ou de autoconhecimento que eu acho que toda mulher precisa, de qualquer idade. Porque hoje em dia a gente tem é diferente sei lá, você perguntar pra sua avó da vida sexual dela, ela começou com, sei lá, quantos anos. Hoje em dia a gente tem que perguntar pras meninas novas também. E elas têm que saber. É melhor que elas tenham já a informação desde nova do que elas vão ter com 30. Entendeu? Sim, e é legal a gente falar sobre essa gama de mulheres mais velhas que hoje se interessam, né, pela sexualidade, sobre o autoconhecimento íntimo, porque muitas mulheres acreditam que em determinada idade já não precisa mais ir ao ginecologista, já não precisa mais desse acompanhamento. E era até uma coisa que eu ia te perguntar. No começo a gente falou sobre a idade certa de talvez começar a consultar o ginecologista, e agora eu ia te perguntar se existe um momento de finalizar esse acompanhamento ou não. O ginecologista é pro resto da vida, você pode, mesmo não tendo queixas ou não tendo mais uma vida sexual ativa, você pode continuar consultando. Pode, porque a gente tem alguns exames que ainda são chaves, né? Então, vamos supor, a paciente não tem vida sexual ativa, mas, ela tem uma mama, ela precisa fazer uma mamografia, ela tem queixa, ela pode ter algumas alterações ainda funcionais, então isso a gente tem que avaliar. E hoje em dia, a população envelheceu de uma maneira mais saudável. Você pega hoje uma senhora de 70, ela não tem cara de 70. Ela tem uma cara, às vezes, de 60. Então, a gente tem que tirar essa coisa do... a mulher mais velha, ela não tem relação, ela não tem mais nada, a vida dela acabou, ela não tem hormônio, ela não precisa fazer nada. E algumas mais velhas têm isso. Mas eu ainda preciso fazer exame? Eu não faço mais nada, eu sou velha. E não é assim. A gente tem os exames... que a gente precisa fazer, e a gente tem uma população que vem envelhecendo de uma maneira mais saudável e que tem relação. Eu tenho paciente, eu sou mastologista, eu atendo, a maior parte são pacientes idosas, e eu atendo muito casal de idoso de 80 e poucos anos que tem vida sexual ativa. Tanto que, às vezes, as pacientes, eu opero mama e eu reconstruo mama. Então, tem paciente que a preocupação dela é essa. Ela tem lá 80, 85 anos e ela pergunta, mas eu vou ficar sem mama, porque o meu namorado, porque eu sinto muita sensibilidade na mama e pra mim na relação é ótimo. Então, assim, é uma paciente que ela tá envelhecendo de uma maneira saudável, ela tem uma vida sexual ativa. Então, não tem por que essa paciente ser taxada de que ela não precisa fazer mais nada porque a vida dela acabou. Não, a vida dela não acabou. Então, a partir do momento que você começa no ginecologista porque você menstruou, ou seja, antes por qualquer outro motivo, ela vai até... eu falo para as pacientes, você vai passar comigo até 99 anos, porque ela sempre tem alguma queixa, ela sempre tem alguma coisa que ela pode melhorar. Enquanto o corpo funcionar, sempre vai ter alguma coisa. Porque o homem, a gente tem essa diferença. O homem nunca é taxado de que aquilo acabou. Não é? Ele continua namorando, ele continua saindo, ele continua engravidando as mulheres, porque o homem não tem esse prazo de validade que a gente tem. E a mulher, a partir do momento que ela vai caminhando ali para a menopausa, acabou. Então, e aí elas têm medo da menopausa, porque isso gerou aquele tabu do tipo, o que será de mim quando acabar minha menstruação? Que dá a impressão que a vida dela acabou ali. Ela vai apertar um botãozinho e ela acabou. E não é verdade. Hoje em dia a gente tem tanta coisa que a paciente pode seguir num caminho saudável, mesmo que ela não tenha menstruação. Então ela não precisa ser taxada de que a vida dela acabou ali. Não, eu tenho paciente de 80 e poucos anos que, vive mais que as novinhas. Tá dando aula. Tá dando aula, exatamente. Isso é uma super aula também, assim, de autoestima, né? E super ligado ao autoconhecimento íntimo. E até pra gente enfatizar isso, eu queria que você falasse um pouco da sua opinião sobre a importância do autoconhecimento íntimo, de talvez iniciar isso quando novinhas, para que quando chegue lá na frente, tenha esse diálogo consciente consigo mesmo e com o seu corpo, né? Sim, eu acho que isso é muito importante, tanto na nossa autoestima, a autoestima está muito ligado com a nossa vida sexual, daquilo que a gente falou da mulher ser sempre
A mulher não foi criada para se conhecer, ela não foi criada para se tocar, ela não foi criada para se olhar. Eu tenho paciente mais velha que ela tem vergonha de se olhar. Então, como que ela vai entender o que tá ruim, o que tá bom, se ela não se conhece? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar isso nas meninas desde nova, porque, sabe, a gente tem que abrir esse leque, igual do menino que já se conhece, o menino já se masturba desde pequeno e para todo mundo é normal, para a menina não. Ai, tira a mão daí que é feio. Então a gente tem que ir quebrando esses padrões, porque não é justo a gente só saber o que a gente gosta quando a gente tem 30 anos, que daí você já tá numa vida sexual mais ativa e aí você começa a saber que isso é ruim, que isso é bom, isso você não gosta, só que daí você já não criou aquela intimidade com o assunto. Você tem dificuldade de conversar com o seu parceiro, com a sua parceira, que você gosta, que você não gosta. Então, isso é muito triste. Então, eu acho que a gente começar lá atrás, elas já vão saber, eu falo para elas, porque também, a partir do momento que elas menstruam e elas vêm na consulta, elas têm lá 12, 13 anos, mas a gente sabe que é uma geração diferente da nossa. Elas já são mais evoluídas, digamos assim, é uma geração que já conhece mais coisa, elas têm internet ao favor, elas têm informação. Então a gente tem que trazer elas para essa realidade do tipo, vai se conhecer, seu corpo vai mudar, você precisa saber o que tá de errado, e não a mãe assim, olha, eu olhei a calcinha dela, eu acho que tá com corrimento, e a menina não sabe nem quando menstruou, não, ela tem que ter essa responsabilidade de entender, mãe, eu não menstruei esse mês, mãe, esse mês tá, porque a gente tem que isso é criado na gente. Então, a gente tem que jogar isso para a paciente desde pequenininha e forçar ela a se reconhecer como mulher. Não, agora eu menstruo. O que é a menstruação? Mas por que agora eu tô sangrando? Então, não aquela coisa do tipo, que ninguém falava. Aí você vai perguntar pra amiga, pra vizinha, aí vem aquelas informações todas desencontradas. Aí começa a fazer as coisas de maneira errada porque alguém falou que era desse jeito. Então, você abrir esse canal de, pode tirar as suas dúvidas. Eu mando elas anotarem, anota a dúvida, vem com o caderninho, o checklist, para ver se você tirou todas as suas dúvidas. E é isso, a gente vai trabalhando desde lá de trás, para não chegar com 30 e você não saber que você pode usar o absorvente interno e que você vai fazer xixi normal, que parece uma coisa tão boba, mas assim, aí a paciente que tem essa dúvida fica com vergonha, porque ela fala assim, gente, eu tenho 30 anos e não sei isso. Então a gente tem que ir trabalhando essa autoimagem, entender os nossos ciclos, aceitar os nossos ciclos, aceitar a nossa anatomia, saber que nenhuma paciente é igual a outra, saber que que o seu cheiro é normal, saber, entendeu? A gente tem que desmistificar isso, senão a gente está sempre muito podada, a gente está sempre muito retraída, a gente tem muita vergonha, a gente acha que a nossa vagina é diferente da vagina da outra. Então, assim, a gente tem que, sabe, quebrando esses padrões e deixando as mulheres mais à vontade, eu acho. E isso mostra pra gente, até essa conversa de hoje, maravilhosa, mostra pra gente a importância da consulta ao ginecologista, né? Porque Sim. A gente fala tão abertamente assim, tem que incentivar, tem que dar acesso à informação, mas a gente sabe que nem todas as meninas têm esse acesso em casa, Sim. Às vezes nem mesmo na escola que a gente já deveria, tem, né? Deveria, tem pouquíssimo, mas é pouquíssimo, né? Não é como a gente espera. Então, a consulta ao ginecologista acaba sendo aquela consulta com a amiga que a gente deveria tirar as dúvidas mesmo, né? E eu falo pra elas que a gente tem que procurar, porque às vezes vai passar comigo e também não vai gostar. Uhum. A gente tem que se identificar com o atendimento que a gente tá tendo. É igual, eu brinco com as pacientes, você vai comprar calça jeans, ela tem que servir. Ela tem que servir na cintura, ela tem que servir no comprimento, e você tem que se sentir bem dentro da calça jeans. O médico é a mesma coisa, você tem que procurar aquele que melhor se encaixou em você. Putz, eu passei na doutora Carol e eu fiz umas perguntas e eu achei que ela não é... Vai procurar outro, não tenha vergonha. Tem paciente que vem com vergonha de falar que passou em outro. Não, vai procurar aquele que você se sentiu à vontade, que respondeu às suas questões, que te deixou livre para perguntar, porque a gente sabe que a gente vem de criações, às vezes tem família que é muito aberta. A gente sabe disso até de amiga. Você fala assim, nossa, a mãe da fulana sempre falou aquilo de maneira... E a minha mãe não. Então, às vezes, ela não vai conseguir criar um canal dentro de casa. Por questões culturais, por questões de educação. E não tá
tá certo nem errado. É a cultura que a gente vive. Então, eu acho que talvez se ela se sentir à vontade com você na consulta, ela vai marcar. Mãe, eu queria voltar. Mãe, eu tô com uma dúvida. Ela não precisa contar o que ela vai falar. Porque na consulta ela vai tirar todas as dúvidas. Então, eu acho que a gente abrir esse canal dentro do consultório é muito importante. Porque às vezes uma conversa, você abre um leque tão importante assim para alguma questão da paciente, seja sexual, seja anatômica, seja... Eu brinco que, assim, o ginecologista, ele é um pouco o clínico da mulher, mas a gente é psicólogo, a gente é psiquiatra, a gente é tudo, porque às vezes a paciente senta na sua frente, ainda mais eu, que às vezes eu atendo nos lugares já faz muito tempo, eu pego muitas pacientes que estão comigo, sei lá, fazendo rotina há 10 anos, 5 anos, e aí a gente já tá, a consulta é tão aberta que às vezes a paciente, ela senta na minha frente e eu já sei que ela não tá bem. Eu já falei, o que aconteceu? Ah, é isso, é o marido, é o casamento, é o trabalho. Então, é o canal que ela tem ali, pra eu explicar, pra não sei o que, senão fica uma coisa muito mecânica, sabe? De tipo, eu vim fazer rotina, eu carimbei os pedidos, vai fazer a rotina, me traz a rotina. E o resto, entendeu? Os exames faz parte da rotina, mas é tanta coisa que envolve a consulta de rotina, que você pode, às vezes, melhorar tantos pontos, que não vai precisar de tratamento, não vai precisar de remédio, não vai precisar de nada, e às vezes você está entendendo aquilo. Então, eu já tive paciente que é candidíase de repetição. Olha, eu já passei em um monte, eu não aguento mais, eu já passei um monte de coisa na vagina, eu não aguento mais. Aí, então tá bom. O que tá acontecendo? Eu tô com um trabalho do cão, eu não paro de comer chocolate, entendeu? Então, assim, pera... Vamos melhorar isso, aquilo outro. E eu só sei disso se a paciente vier para consulta e se abrir, entendeu? E para isso eu tenho que manter um canal aberto também. Então é importante essa troca. Cara, isso é muito comum. Inclusive eu já passei várias vezes quanto a isso e fazia vários comentários com a minha mãe. Tipo assim, odiei, não quero mais ir, não quero. Porque às vezes é desconfortável você chegar no consultório e só... Então, nós vamos fazer esse exame e essa causa podem ser tratadas dessa forma. E aí, é diferente quando você desmistifica esse tabu do ginecologista e começa a entender ele como um aliado seu mesmo, porque a gente começa numa ideia de não tratar só a doença ou prevenir a doença, mas tratar a causa, entender por que aquilo tá acontecendo, né? A gente tem que tirar da cabeça que, assim, a consulta é só... mas eu não tô sentindo nada, eu preciso fazer exame. Por quê? Porque passou em alguém que, tipo, a rotina, tá bom, tá um exame. Tanto que, pra você ter uma ideia de que isso é mais comum do que a gente imagina, a maioria das pacientes acha estranho quando eu falo que eu vou examinar. Não, mas eu só vim pra rotina. Tudo bem, mas vamos examinar, porque às vezes tem coisa que você não tá percebendo, mas eu tô, entendeu? Então, assim, é porque criou-se um padrão ruim de consulta. E aí entram N motivos, seja o atendimento do colega, seja o convênio que vai pagar mal e o cara tem 200 pacientes para atender, aí entram várias coisas. Sim. Mas aí criou-se esse hábito do tipo, mas eu já não tô sentindo nada, eu vou lá só pra fazer exame. Não, você vai lá pra gente examinar, porque às vezes o que você não vai enxergar, eu tô enxergando. Tem muita coisa que às vezes eu tô no exame físico, eu falo assim, isso aqui você já tinha? Nossa, eu nunca tinha visto. Então, assim, eu só vou saber examinando. Então, esse padrão precisa ser quebrado. É uma consulta de rotina? Você vai fazer exame? Vai. Mas tá longe de ser só isso, entendeu? Tá longe de ser só uma coisa mecânica. Vamos colher um papa, tá tudo bem, volta ano que vem. A mulher é muito mais complexa do que só isso, entendeu? Então, o ginecologista é basicamente nosso melhor amigo, nossa melhor amiga para essas coisas, né? Você já entra na consulta com um cafezinho, porque daí você vai ficar ali, falando um monte. É a terapia do Exato, e uma terapia pra nós também, viu? Porque daí às vezes você fica lá e pergunta, aí você lembra que ela trabalha não sei onde, aí você pergunta o que aconteceu, quando você vai chegar na consulta, você já ficou sabendo da vida dela inteira naquele último ano. E já entendeu tudo o que aconteceu, e já sabe por que aconteceu também, aí você já começa a pescar, daí quando ela vem com a queixa, você fala, mas não sei o que, você fala, é verdade. Então, é um contexto, não é entrou, colheu papa, tchau, obrigada, volta ano que vem, não é só isso. Quebramos muitos tabus hoje nesse episódio, inclusive esse da consulta ao ginecologista, que existe bastante. E para finalizar, né, falamos bastante hoje, e foi muito bom
porque algumas dúvidas são bem frequentes, inclusive algumas eram dúvidas minhas, então foi muito legal ter tirado essas dúvidas. Pra finalizar, Ká, fala pra gente onde a gente te encontra, onde você atende, porque eu tenho certeza que quem ouviu esse podcast vai querer te encontrar de algum jeito. Eu atendo no meu consultório, fica na Vila Mariana, na Rua Estela, ali virado pra 23 de maio, bem pertinho do metrô. Atendo na Granja Viana, na Clínica Med Viana, então pontos longes. E eu sou mastologista pela Prevent Senior, então eu atendo na Prevent também, daí lá eu faço só mama. Gineco eu atendo nesses dois, na Vila Mariana e na Clínica Med Viana. Muito show, meninas já sabem onde encontrar a Ká. Tomar um cafezinho, bater papo. Fazer aquela terapia. Porque falar é comigo mesmo. Importante, muito importante. Eu queria te agradecer, Ká, por ter vindo, por ter tirado todas as nossas dúvidas, por ter desmistificado esses tabus. Muito obrigada, foi muito divertido e muito enriquecedor todo o conteúdo. Muito, muito, muito obrigada. Imagina, mesmo espero que você volte logo. A gente adora falar sobre essas coisinhas. A gente adora sempre surge falar. alguma coisa. É verdade. Mas assim, tem câmera, a gente fica meio assim, mas a gente vai. Então mas eu agradeço o né? convite. Assim, foi. Eu falei, começando a gente vai. Agradeço o convite. Sempre, assim, a gente sempre agradece esses convites que dá a chance da gente mostrar, assim, mais da gente, porque a gente acaba ficando no consultório, só os pacientes acabam conhecendo a gente. E tô aberta aí, quando vocês quiserem falar de qualquer outra coisa, é só me avisar. Vamos marcar já a parte 2. Tem que ter parte 2. Então, tem que ter, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, também deixa aqui que a gente já responde no próximo podcast. Compartilha com as suas amigas e se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Olha, tá? eu nunca achei que eu ia participar de alguma coisa que fosse falar. Ativa o sininho, se inscreve aqui. Essa não pode faltar. Tem toda a cronologia pra não faltar. É isso então, aí. pela segunda vez pra você não esquecer. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.